pessoal, depois de uma aula de simulação do PGBL, chegou o momento de falarmos agora do VGBL. Bem, qual a diferença do PGBL que você viu no simulador e do VGBL? Bem, primeiramente, VGBL é a Vida Gerador de Benefício Livre, ou seja, esse é o plano que quem não trabalha, não está recolhendo INSS, queira fazer um VGBL, esse é o plano ideal. Para quem não paga imposto de renda, não faz no formulário completo, faz no simplificado, não há necessidade de abater imposto de renda, nada, então ele pode fazer a opção pelo VGBL. Bem, então resumindo, VGBL, indicado para quem declara na simplificado, para quem não precisa deduzir no imposto de renda, não há necessidade nenhuma de contribuir com a Previdência Oficial e o imposto de renda nesta modalidade de VGBL é apenas sobre o rendimento que você vai ter lá no final do seu plano. Ou seja, no PGBL você vai pagar sobre o montante. Por quê? Porque eu estou usando o PGBL para bater hoje. Só que eu pago ele amanhã. Na verdade, estou antecipando, né, o desconto do meu imposto de renda. Desconto agora, mas eu pago amanhã. Então, ao invés de eu pagar agora, eu prefiro pagar amanhã. É assim que funciona o PGBL, como nós vimos no simulador. O VGBL, você vai pagar só apenas dos rendimentos. Então, o VGBL tem essa grande vantagem. Eu não me beneficiei agora, mas também eu vou me beneficiar lá na frente. Vamos falar agora de regime tributário. Dentro da Previdência Privada, nós temos opções de contratar duas modalidades de tabela. A tabela progressiva, como você está vendo aqui do meu lado direito, que é a tabela normal, que é utilizada para se fazer a declaração do imposto de renda, ou seja, até um valor, que é o valor que você está vendo aqui do meu lado, isso na tabela atual, tá? Essa tabela é atualizada, mas na tabela atual, este é o valor, que até este valor você está isento de tributação. Depois você tem as taxas de 7,5%, de 22,5%, ou seja, você vai até 27,5%. Nós chamamos essa tabela de progressiva, e você vai entender essa tabela progressiva quando nós fizermos outra simulação, igual a simulação que nós fizemos dentro do PGBL. Então a tabela progressiva é a mesma tabela utilizada para fazer a declaração do imposto de renda, ou seja, quanto mais o valor, vamos falar de previdência privada. Como que ela funciona na Previdência Privada? Quanto mais dinheiro você tiver na sua reserva lá no final, mais imposto de renda você irá pagar. Por quê? Se você optar em receber menos de R$2.000, por exemplo, você não vai pagar o imposto de renda mensal. Mas se você tirar qualquer valor acima disso aí, você já começa a entrar dentro das faixas, como eu mostrei na tabela, como você está vendo aqui na tabela e nas nossas legendas aqui embaixo, ok? Bem, a tabela regressiva, ela já é o contrário. A tabela regressiva, por que ela chama regressiva? É porque conforme com o tempo que você vai aplicando o seu dinheiro na Previdência Privada, as taxas vão diminuindo. Por isso que ela chama regressiva. Ou seja, só para você ter uma ideia, ela começa com 35%. Por isso que eu citei no vídeo anterior, que se você fizer uma opção pela tabela regressiva dentro de uma previdência privada e sacar seu dinheiro antes do prazo, você vai pagar 35% de imposto de renda. Olha o tamanho da mordida do leão na sua previdência. Essas são as armadilhas muito perigosas que as pessoas caem dentro de um plano de previdência privada. Então não caia, vamos dizer assim, não caia na conversa no 171 de qualquer corretor ou de qualquer gerente de banco. Entenda que a previdência privada, a partir de 10 anos, você vai pagar 10% de imposto de renda na tabela regressiva. Depois de 10 anos que você vai pagar 10%. Senão, você vai pagar salgado pela opção que você fez. Então, a progressiva é quanto mais dinheiro, mais imposto. Na regressiva, quanto mais tempo, menos imposto. Depois de algumas simulações, você vai entender melhor como funciona a tabela progressiva e a tabela regressiva. Não se preocupe com o entendimento por enquanto, que a melhor maneira de entender a Previdência é fazendo simulações, ok?
E não esqueça, adotou a tabela regressiva, não pode mudar mais. Da progressiva para regressiva você pode mudar uma vez, porque caiu na regressiva, você não tem como mudar mais, ok? E como é feita esse cálculo dentro de uma tabela regressiva? Na regressiva, você tem que se atentar ao seguinte fato. Se eu fiz uma opção de um aporte único, ou seja, eu peguei aqueles 20 mil reais que nós falamos nos primeiros vídeos, peguei esses 20 mil reais, fui lá e apliquei. Daqui 10 anos, se eu retirar o meu montante monetário, ou seja, aquela reserva monetária que eu fiz, eu vou pagar o imposto apenas em cima do rendimento, não dos 20 que eu depositei, do rendimento que esses 20 me deu. E da seguinte forma, daqui 10 anos eu vou pagar quanto na regressiva? 10% de imposto. Só que se eu fizer uma opção de pagamentos mensais, nós trabalhamos com uma média que nós chamamos de ponderada. E dentro da ponderada, nós trabalhamos um sistema dentro da Previdência que se chama PEPS. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Suponhamos que eu termine daqui 20 anos. Eu parei de depositar, eu fiz uma opção de uma previdência privada de pagar ela durante 20 anos. Todo mês eu vou lá pagar durante 20 anos. Chegou no 20 anos, eu falo, pô, agora eu vou pagar 10%, né? Apenas, eu estou na regressiva, vou pagar só, porque eu estou contribuindo já faz 20 anos. Calma. Essa média ela é calculada em cima do último pagamento que você efetuou. Ou seja, eu paguei o primeiro mês. Daqui 10 anos, esse primeiro mês caiu para 10%. O segundo mês, 10 anos e 2 meses já caiu. O terceiro, 10 anos e 3 meses. Ou seja, todo depósito que você fizer, o aniversário de 10 anos dele é que cai para 10% na tabela regressiva. Então entenda bem, se você optar pelo pagamento mensal, vai contar a data daquele pagamento para definir a tabela não, o índice que você vai pagar do imposto de renda. Se você fez uma opção de 20 anos, tudo que você pagou nos primeiros 10 anos, sim, vai cair naqueles 10%. Do 11º, né? A partir do 10º ano para frente, já vai começar a cair na média ponderada, ou seja, o que você pagou há 9 anos, o que você pagou há 8 anos, o que você pagou há 5 anos e até o que eu paguei ontem. Se eu disparei minha aposentadoria hoje, eu fiz um depósito ontem, por exemplo. Isso aí eu estou pagando 35%. Então não é 10 anos do plano que você fez, não é da data do plano que você fez, é da data do depósito, na data do teu pagamento. Então é muito comum as pessoas falarem assim, não, eu vou pagar mensal, a hora que chegar nos 10% eu saco. Você não vai chegar nunca, porque você vai estar efetuando pagamento sempre. E aquele pagamento você tem que esperar o período para cair na tabela regressiva. Então, nunca faça um cálculo de 10%, a não ser que você faça um aporte único e vai ficar lá 10 anos. Senão, você vai ter que fazer o cálculo sempre em torno de 15%, 16%, 17%. Então, às vezes, essas pegadinhas da tabela regressiva também te pegam. Então, se o gerente falar para você, não, vai depositar todo mês, daqui 10 anos essa taxa cai para 10%. Não é assim que funciona, hein? Não é o aniversário do plano, é a data do depósito, ok? Então a tabela regressiva funciona dessa forma, ok? No próximo vídeo nós vamos fazer mais uma simulação e você vai começar a entender como que isso funciona. Então te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá.